livros do dia a dia, tá? A gente já está numa sequência de livros e agora estamos, né, no livro A Confissão de Westminster, que foi escrita por vários autores. A gente já viu sobre o livro, já conversamos sobre isso, sobre o resumo do livro, sobre a autoria e o contexto do livro, né? E o contexto não é nada legal. A gente tem um contexto de um povo extremamente egocêntrico, extremamente prepotente, né? A religiosidade deles está vinculada a todo esse aspecto, entendeu? Então, o que mais? Qual é esse contexto? O contexto é a Inglaterra, século XV, entendeu? É o pior dos séculos para a Inglaterra no sentido de ser humano, certo? É quando a Inglaterra é menos humana. Olha que pouco tempo na vida dela ela foi humana, até hoje. Quando você vê ela fazer questão de mandar armas para a Ucrânia, para que mais gente morra, né? Aquela coisa toda, né? O espírito anglo-saxão é esse. Ele quer isso aí, impor, mesmo que mate os outros, mesmo que ele quer impor o que ele crê, impor o que ele faz. Todo mundo tem que engolir aquilo que ele é. Aí você vê porque que os Estados Unidos é o que é. É filhote desse contexto. Entendeu? Então, muito bem. As considerações desse livro a gente já viu. Já vimos muitos aspectos e agora estamos aqui, olha, né? Cadê? Pronto, paramos sobre a ressurreição dos mortos, é uma doutrina fundamental da fé cristã, e todos os crentes terão uma vida eterna com Deus. Sim, todos os salvos, não é para não confundir negócio de crente com determinados grupos, todos que estão salvos, ou seja, cristãos ou não cristãos, tá? Porque também não cristãos, tanto aqueles do Antigo Testamento, que não sabia nem quem era Jesus, quanto aqueles que Jesus mesmo disse, eu tenho outras ovelhas além de vocês e vou salvar. Entendeu? Então, cristãos e não cristãos, né? Esses terão uma vida eterna com Deus. Aqui o 15 fala sobre a segunda vinda de Cristo é uma esperança futura para os crentes. Na época, essa era a doutrina, né, básica. Ainda tem muita gente que crê assim também, que Cristo ainda virá. Tá? Ainda haverá. Então haverá sinais, muitos sinais, né? Só que os sinais mencionados na Bíblia já aconteceram com muito mais intensidade no passado do que no presente. Quer ver um deles? A destruição de Jerusalém. Tá? Jesus menciona isso e isso aconteceu no ano 70. Tá? Jesus disse assim também, não passará essa geração sem que o Filho do Homem volte. E é isso que acontece. Quando morre a geração, quando morre a pessoa, ele volta. Quando foi que o ladrão da cruz morreu? Naquele dia. Ele disse, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Pronto. Paulo, né? Paulo em Filipenses, ele diz assim, estou em apertos, irmãos. Se o meu desejo é de partir, olha, presta atenção nessa palavra dele, aos Filipenses. Se o meu desejo é de partir e estar com Cristo. Não é ficar aguardando Cristo lá na sepultura, não. É partir e estar com Cristo. Então, na hora que a gente morre, né? Quando a pessoa morre, ele vai estar diante de Cristo. Agora, ele vai depois, aí Hebreus diz assim, ao homem está ordenado morrer só uma vez e depois disso segue-se o juízo. O juízo não é o julgamento. A gente já viu que julgamento já aconteceu. Aconteceu quando? Na fundação do mundo, quando Deus já sabia de cada pessoa e o que cada um iria fazer diante da ação do Espírito, do convencimento do Espírito, né? Então, desde lá, Deus sabe quem vai abraçar o novo nascimento e quem não vai abraçar o novo nascimento. Mas ainda assim ama a todos igualmente, tá? Continua amando. É como
né? Se a gente soubesse que um filho, né? Dois filhos. Um filho eu sei que vai se dar bem porque vai seguir minha orientação. O outro filho vai se dar mal porque vai me desobedecer, né? Lá no futuro, eu estou sabendo disso, mas assim mesmo eu continuo amando ele durante todo esse, né, esse correr do tempo, tá bom? Então, a segunda vinda de Cristo, né, é uma esperança do futuro. Não, aí é mais um erro dessa questão doutrinária, né? Segundo Jesus, que é o que nos interessa, não interessa o ensino de Paulo, não interessa o ensino de ninguém. O de Jesus é o ladrão da cruz. Hoje mesmo, não é? Não passará essa geração. Não, vocês não vai dar tempo vocês percorrerem todas essas cidades e o Filho do Homem vai voltar. É coisa de morte, morreu, vai estar com a volta de Jesus. Tá bom? Muito bem. 16. A adoração a Deus deve ser realizada com reverência e sinceridade, envolvendo a leitura das Escrituras, a pregação da palavra e o louvor. Essa é a ideia do ritual. Ritual não é o culto. Ritual é um jeito, tá, de cultuar. O verdadeiro culto, a verdadeira adoração a Deus é ser luz e sal no mundo. É amar quem Deus ama. É querer o melhor para quem Deus ama. É ser instrumento de bênção para as pessoas que Deus ama. Esta é a adoração. Eu tenho lembrado a experiência de uma mãe, né? Você, se é mãe ou se não é, me responda. O que é que uma mãe prefere? Alguém que bajule ela e maltrate quem ela ama? Ou ela, no caso de extremos, tá? Ou ela prefere alguém que ame quem ela ama e não bajule ela? Quem ela prefere? Alguém que fique bajulando e maltratando quem ela ama, ou alguém que ama quem ela ama, que são seus filhos, não é? Mesmo que maltrate ela. O que é que você acha que prefere? Né? Diante disso, o que é que é melhor aos olhos de Deus? Né? Um país como o nosso, né, que se diz cristão e está matando muita gente de fome, ou, por exemplo, um país lá da Europa, Suécia, ou o que seja, onde tem um número enorme de ateus, mas o cuidado com as pessoas é uma prioridade. Ver todo mundo bem e se alimentando bem é a prioridade daquele país. Qual desses dois, né, tipos de gente realmente agrada a Deus? Quem é que realmente adora a Deus? Né? Tiago diz assim: a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, é cuidar das viúvas, é cuidar dos carentes. Quando eu vier, né? Vinde a mim, porque eu estive com fome e vocês me deram de comer. Vocês, né? Lembra de Jesus falando isso? O que é que realmente adora a Deus? Bajulação ou amar quem ele ama? Compreende? Então, a verdadeira adoração, o que ele está falando aqui nesse livro, né? Não é a adoração, é o ritual. Então, digamos assim, o ritual da adoração a Deus deve ser realizado com reverência e sinceridade, envolvendo a leitura das Escrituras, a pregação, etc, etc. Entendeu? Até porque somos incapazes de cumprir isso aqui pelo fato de sermos pecadores. É preciso a ajuda de Deus. Mas o verdadeiro, lembrando, não esqueçamos disso. O verdadeiro culto a Deus não é o blá, blá, blá. O verdadeiro culto a Deus é ser luz e sal no mundo. Tá? Não esqueçamos. O 17 diz, a consideração 17 do livro diz: os crentes devem buscar viver uma vida santa e se afastar do pecado, sendo transformados pela graça de Deus e pela obra do Espírito Santo. Veja só, é claro que quando você é uma nova criatura, você quer se afastar do pecado, mas você não consegue. Entendeu? Paulo diz assim: aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero é o que eu faço.
Paulo. Não é que ele seja melhor do que a gente, não. Mas é só para mostrar quem somos nós. Então, os crentes, os salvos, devem buscar. É perda de tempo. Termina fazendo um monte de fariseu se esforçando para agradar e para fazer. Né? Deve buscar. Não, ele deve querer. É o suficiente. Nós não conseguimos fazer mais do que isso. Se a gente se esforçar um pouco para fazer, a gente começa a ficar arrogante. Eu consigo, você não consegue. Eu adoro, você não adora. Eu sou melhor, você não é. Essa arrogância humana prejudicial. E às vezes é nada. Às vezes é o seguinte, eu vou voltar à nossa comparação. 10 para agradar a Deus são 10, né? São 10 itens, 10 fatos, 10 passos, o que seja. Todo mundo consegue um. Aí a gente faz um esforço e chega a 2. A gente então começa a se orgulhar. Eu sou melhor do que o outro, mas está longe de 10. Está longe de 10. Então não tem nem por que se orgulhar. Está longe, não consegue. Nem o que está fazendo um, nem o que está fazendo 2. Não consegue. É Deus, é com a ajuda dele que a gente consegue. Então não é mérito nosso, é mérito dele. Tá bom? Então, os crentes devem buscar viver uma vida santa. Não, é por isso que as igrejas estão cheias de joio. Por causa disso, esse esforço. Né? Não, deixa o povo ser quem ele é. Quem é joio vai ser joio. Quem é trigo vai ser trigo. Não tem que se esforçar com nada. Deixa o povo. Cada um vai ser o que é. Porque aqueles que são trigo é o Espírito que habita nele. E é o Espírito que vai fazer dele nova criatura. Entendeu? Aí vem o 18. A obediência à lei moral de Deus é um reflexo do amor e gratidão do crente a Deus, embora não seja a base de sua salvação. Ok. Não é base. A única coisa que é base da salvação de qualquer pessoa sobre a face da terra é ela se submeter ao convencimento do Espírito. Só isso. Agora, esse negócio de obediência à lei de Deus é um reflexo do amor. Olha, se Deus esperar que a gente atenda a essa lei moral, Deus vai esperar ser deitado, porque a gente não vai conseguir. Aí eu volto à palavra de Paulo. Aquilo que eu quero, eu não faço. Paulo também chegou a dizer assim, nós não somos capazes por nós mesmos de sermos agradáveis a Ele. A nossa capacidade vem de Deus. Percebe? Quanto mais eu percebo isso e descanso nisso, mais eu vou buscar essa capacidade que vem dele, mais eu vou permitir. Agora, quanto menos eu acredito nisso, mais eu vou me esforçar. Eu não vou esperar dele, eu vou me esforçar. Aí termina estragando tudo. Entendeu? Então, essa obediência à lei moral é um reflexo. Primeiro que a gente não obedece. Né? Então, não tem nem o que refletir. Aquilo que a gente consegue ser nesse aspecto vem da parte de Deus. É mérito dele. Ele nos faz novas criaturas. Qual é a obra, qual é o fruto do Espírito? É isso, o Espírito opera em nós. Né? E a gente termina sendo agradáveis nesses aspectos. Não é obra nossa, não é mérito de ninguém. É mérito só do Espírito Santo na vida da gente. Tá? 19. 19 a gente fala amanhã, né? Porque agora a gente já fecha o tempo e amanhã então a gente continua, vai para o 19 e 20 e quem sabe a gente vai para outros aspectos aqui a respeito do livro. Tá bom? Ok, deixa eu botar aqui um sinalzinho dizendo que a gente está no fim e a gente vai se despedindo. A gente ora a Deus para que hoje seja um dia maravilhoso para você e para todos os seus e aqueles que estão ao seu redor. Que Deus use muito você para abençoar as pessoas que estão ao seu redor e que Deus ama também muito essas pessoas. E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta para a gente continuar conversando a respeito da revelação do amor, da misericórdia do Senhor Deus para com cada um de nós. Tá bom? Ok, deixa eu botar aqui a musiquinha.
e a gente vai se despedindo. Então, até mais. Deus abençoe.